Abra sua Bíblia comigo, mesmo sentado. Um versículo bastante conhecido. O que eu vou estar falando aqui, vou estar dando continuidade naquilo que a gente começou quinta-feira, uma série de mensagens sobre mudança de mentalidade. É algo mais para conscientizar você, para trazer um entendimento sobre a importância de você ter uma mente renovada em Cristo, para que você possa caminhar segundo os princípios da palavra que Ele nos deu. Romanos capítulo 12, amém? Falei, abra sua Bíblia, todo mundo abriu, ficou olhando para mim. Romanos capítulo 12, versículo 1, é um versículo bem conhecido. Aleluias, glória a Deus. Quando encontraram aí, diga amém. Oh, quem está sem Bíblia também, diga amém. Tem um só assim. Romanos 12 diz bem assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Oração nunca é demais. Nós estamos com o propósito de orarmos aqui todos os cultos, porque às vezes nós, na correria da administração do culto, é louvor, é oportunidade, é isso, aquilo, nós temos deixado de orar. Então nós estamos retomando um momento de oração durante um culto, onde você pode se ajoelhar e falar, porque isso faz parte de culto, isso faz parte de relacionamento com Deus. Então assim, irmãos, vocês vão ter que orar comigo nos momentos de culto. Esse é o princípio que nós estamos estamos tendo dentro dessa igreja, firmados na palavra, graça, conhecimento, mas também graça, porque se nós tivermos esse um não sustenta o outro, nós precisamos dos dois equilibrados. Curve sua cabeça, amém? Vamos falar com Deus. Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, fala com a minha vida, fala com a igreja, que Teu Espírito Santo possa me usar, possa testificar no coração da Tua igreja, Senhor, comunicar aquilo que Tu queres falar. Senhor, nós sabemos que nós falamos aqui conforme a Tua vontade, mas o Teu Espírito fala às vezes de maneira diferente, mas eu peço que nenhum daqui saia sem que possa ouvir a Tua voz falar com eles. É o pedido que eu faço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Quinta-feira nós começamos a falarmos um pouco sobre uma mudança de mentalidade, sobre você pensar coisas que vai trazer para a sua vida um benefício, não digo um benefício terreno, mas um benefício que vai além dessa vida, algo que vai te instruir, porque o nosso Deus, Ele é rico em sabedoria, o Espírito Santo é rico em sabedoria, o Espírito Santo mora em mim e mora em você. Portanto, se você vive segundo o Espírito, você vai ser sábio para tomar as melhores decisões na sua vida, para ser sábio para poder lidar com situações que aos olhos humanos parecem difíceis, mas através do Espírito eu tenho certeza que Ele nos conduz a buscarmos o que é melhor, não somente para as nossas vidas, mas também para aqueles que fazem parte dos nossos relacionamentos. Então nós falamos muito sobre essa mudança de mentalidade, sobre nós vivermos também direcionados segundo o Espírito, a tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos, porque o Provérbios, Salomão diz em Provérbios 23:7, uma palavra muito poderosa, dizendo: assim como você pensa, assim como você imagina na sua mente, assim é. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, com a forma que você age, porque quando eu comecei a observar um pouco dentro desse contexto, tanto espiritual quanto científico também, porque a ciência ela traz bastante entendimento nesta área, como aquilo que você coloca na sua cabeça, muitas vezes, é aquilo que determina como que você vai ser daqui para frente. Conforme a gente vai tendo esse entendimento, a gente percebe que um padrão de pensamento que nós temos, que eu tenho, que você tem, modela um comportamento. O padrão de pensamento que você tem, que o homem, o ser humano tem, vai modelar o comportamento e a maneira que essa pessoa vive. Eu vou tentar citar um exemplo para você, porque para que se torne mais claro aquilo que eu vou trazer nesta noite. Quando uma pessoa ela começa a pensar em algo que é bom,
uma pessoa que ela começa a pensar em coisas que são produtivas à vida delas, coisas que traz, né, de alguma forma uma alegria, um prazer em viver, quando ela mentaliza as coisas boas, né, quando ela cria esse padrão de pensamento, onde todos os dias ela tem um pensamento positivo, um pensamento otimista. Este pensamento se torna um padrão, e esse padrão automaticamente vai modelar o comportamento dessa pessoa. Essa pessoa ela vai se comportar de forma bondosa, de forma amorosa para com as pessoas. Da mesma maneira, há um ponto negativo também. Quando uma pessoa ela tem um pensamento negativo, um pensamento ruim, né, pensamentos iníquos, pensamentos pelos quais vai contra até mesmo o princípio de Deus e até as leis dos homens, ela começa a criar na mente dela um padrão de mentalidade, um padrão de pensamento, que vai também modelar o comportamento dela. Ninguém acorda de manhã, nenhuma pessoa que é má, nenhuma pessoa que é bandida acorda de manhã e vai falar, eu vou matar alguém hoje. Não, isso é adquirido por um padrão de pensamento, quando ela começa a pensar sobre determinadas coisas, quando ela começa a pensar em um determinado crime que ela vai cometer, então ela fica matutando, fica pensando, e aquilo vai se tornando na mente dela um padrão, e isso vai modelar o comportamento dela, até que vai chegar um dia que vai colocar em prática aquilo que ela já estava pensando. E eu chamo a sua atenção nessa noite, para que você faça um exame, ou um autoexame na sua mente, para ver qual é o padrão de pensamento que você está tendo em várias áreas da sua vida, porque isso vai definir muitas coisas, da maneira qual você tem se comportado, porque tudo aquilo que nós vamos fazermos, tudo aquilo que a maneira que a gente vai agir, primeiro você pensa, você sabe disso, você nunca vai acordar um dia e vai tomar alguma atitude, tomar alguma decisão, sem que antes você tivesse raciocinado aqui. Tudo vem a partir da sua mente, daquilo que você projeta. Tudo vem a partir de um padrão de pensamento, de um padrão de proposta que a sua mente propõe a você. Quando nós olhamos para a Bíblia, em várias passagens, nós vemos um Deus que é um modelo exemplar para aquilo que nós devemos sermos. Quando eu citei aqui na quinta que nós somos a imagem e semelhança, não é bem no sentido literal, porque nós não somos muito semelhantes a Deus, nós estamos nos tornando semelhante a Deus. Nós estamos nos tornando parecido com Ele por meio de Cristo Jesus, a ponto de Paulo escrever, eu sou imitador de Cristo. Se vocês não conseguem imitar a Cristo, imitem a mim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós estamos nos tornando semelhante, e o modelo que nós temos de como sermos uma pessoa melhor é Jesus, é Cristo. Quando Deus, lá no começo, no princípio de todas as coisas, Ele disse assim, façamos o homem. Ele não chegou e não foi fazendo o homem. Não chegou, não juntou o Filho, o Espírito Santo falou, estou fazendo o homem. Não, façamos o homem. Tudo partiu de um pensamento. Em toda a história bíblica, quando você vê Deus falando que vai fazer algo, Ele planta uma ideia, Ele lança uma profecia, Ele faz uma promessa. E aquela promessa ela precisa ser maturada, precisa ser lembrada. Quando você recebe uma promessa de Deus, você precisa orar em favor daquela promessa. Não é simplesmente porque você recebeu a promessa que você vai ficar parado esperando a promessa acontecer. Você precisa orar para que aquilo, não para que aquilo venha a se realizar, porque Deus prometeu, mas para que Deus veja que você está dando importância àquilo que Ele prometeu na sua vida. Quantos receberam uma promessa de Deus aqui? Digam amém. Amém. Eu recebi. E você tem orado em cima dessa promessa? Você não precisa lembrar de Deus, você precisa lembrar a você mesmo da promessa que Deus te fez. Eu preciso lembrar a mim mesmo das promessas que Deus me fez constantemente. Então tudo parte de um exemplo, um modelo de Deus, que quando Ele vai fazer algo, primeiro Ele lança a ideia, primeiro Ele lança uma profecia. E é mais ou menos isso que Paulo, ele dá a entender nesses dois versículos. Eu vou tentar pregar sobre esses dois versículos hoje, tomara que o Espírito me dê graça. Ele vai me dar graça. Então quando nós temos esse tipo de pensamento, nós olhamos para a palavra, nós temos um entendimento. Paulo lhe fala assim, não se conforme, não vos conformeis com esse mundo. Quando nós, tentando puxar essa palavra para o sentido mais literal, até mesmo, né, da nossa língua portuguesa, a palavra conformar é se moldar para se encaixar num determinado modelo. Isto é se conformar. É você se moldar a algo que já é proposto, que já existe. É um conformismo com a situação,
até mesmo no ambiente onde você está, ou num problema que você está passando, você se conforma, é assim mesmo. Não se conforme com isso, não tente se moldar aos padrões também do mundo lá fora, porque abrange em vários âmbitos da nossa vida. E o que o Paulo fala para nós é: tome cuidado, não se conforme, não tente se encaixar no modelo lá fora, porque primeiro, você teve um novo nascimento em Cristo Jesus, então você jamais vai se encaixar, jamais os seus pensamentos, a sua mentalidade vai corresponder à mentalidade das pessoas que estão à sua volta, que não têm a mesma fé que você. Por isso que você precisa tentar esta palavra e ter base para que você pense: olha, eu não vou me conformar, porque a palavra diz para que eu não me conforme com esse mundo, para que eu não me conforme com essa situação, para que eu não me conforme com este problema que eu estou passando, por essa doença, por essa enfermidade. Quantos aqui crê que o nome de Jesus tem poder? Você crê que o nome de Jesus tem poder? Eu já citei aqui, quando nós vamos expulsarmos os demônios, desce uma autoridade sobrenatural da nossa vida, senão de nós mesmos. Nós colocamos a mão e falamos: sai em nome de Jesus, e nós ficamos: sai em nome de Jesus, até que o demônio sai. Por quê? Porque o nome de Jesus é poderoso. Nós entendemos que o nosso Deus, Ele é soberano, mas quando nós vamos orarmos a Deus, e nós devemos orarmos, porque Paulo fala aos Filipenses, dizendo que nós devemos levarmos as nossas súplicas em oração diante do Senhor. Mas quando nós vamos orarmos, nós temos aquele medo de pedirmos algo diretamente para Deus. Muitas vezes a sua boca não pede, mas o seu coração está lá, e aí fica uma incerteza, e aí fica o Espírito Santo analisando o coração e olhando aquilo que você fala, não bate. Quando você expulsa um demônio, sai em nome de Jesus. Aí quando você vai pedir algo para Deus, seja numa causa, numa enfermidade, nós colocamos, é muito comum, eu faço isso, nós colocamos: Senhor, se for da tua vontade, realiza isso. Quando nós vamos expulsarmos demônio, nós não vamos colocarmos a mão e falar: Senhor, se for da tua vontade, que o demônio saia. Você está entendendo? O nome de Jesus é poderoso. Você é filho, a vontade dele é soberana, e você é filho. Qual pai que não atende ao pedido do filho? Jesus até citou o exemplo que os homens, mesmo sendo maus, não deixam os filhos passar fome, quanto mais o Pai que está no céu não vai atender às suas orações. Pedi e dar-se-vos-á. Esse é o nome de Jesus, esse para que você tenha esse entendimento. Eu estou falando isso, né, até sair fora da palavra que eu ia falar, mas que você possa pegar essa chave na sua vida. Só que para isso você precisa ter uma mentalidade renovada em Cristo, para que isso possa, né, trazer sobre a sua vida cada vez mais edificação. Mas voltando para a palavra aqui, quando Paulo ele fala na questão de não se conforme com esse mundo, porque você é filho, você é chamado para fazer a diferença. Não se conforme em várias áreas da sua vida, não tente se moldar a um padrão que é imposto a você. O Espírito já te deu um direcionamento e um padrão daquilo que Ele quer para a sua vida. Até mesmo a palavra, Oséias 6:3 diz assim, que nós também não devemos nos conformarmos somente com aquilo que nós conhecemos na palavra. Você não pode apenas se conformar por aquilo que você ouve nesse púlpito, nesse altar. Você precisa ler a Bíblia na sua casa. Você não pode se conformar simplesmente por aquilo que eu falo. Oséias ele diz isso: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Conheça e prossiga em conhecer. Ou em outras palavras, olha, não se conforme com o que você já conhece, busque mais conhecimento. Não se conforme com o nível de relacionamento que você tem com Deus, busque de uma profundeza maior. Você lembra da palavra que diz, as águas estão nos pés, as águas estão nos tornozelos. Irmãos, existem água mais profunda. O problema é que nós queremos a confiança, a firmeza dos pés, quando na verdade Deus quer nos carregar a águas profundas e nos imergirmos à dimensão que Ele quer propor que nós vivamos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Nós vivemos entre dois mundos, o espiritual e o físico. Por isso que você não deve se conformar com esse mundo físico. E o que ele fala é assim: não se conforme, mas transformai-vos. Transformai-vos. Eu sei que aqui, e eu também digo isso, nós somos bem leigos na profundidade da palavra, estamos buscando o conhecimento. Muitos de nós ainda não conhecem, né, o hebraico, o grego, com o qual foi escrita a palavra, mas o pouco que a gente vai buscando o conhecimento, a gente vai entendendo algumas coisas.
E o interessante é que nesta palavra do transformai-vos, no sentido, a palavra original no grego é a mesma palavra que Jesus fala em Marcos 9:2, em que Pedro escreve ali em Marcos 9:2. É o momento em que Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Vocês lembram dessa história? Chegou o momento que Jesus chamou Pedro, Tiago e João ao monte, chegou no monte, e eles chegaram lá no altar, eles começaram a orar. De repente Jesus se transfigura na frente dele. Jesus se transfigura em glória, ele começa a levitar, ele começa a voar, e todo o seu corpo se resplandece, né? Toda a glória, a majestade é manifestada diante de Pedro, Tiago e João. O céu se abre, aparece Moisés e Elias. Pense no negócio louco. Pedro estava lá, estava meio cochilando. Quando aquilo aconteceu, ele acordou na hora e olhou e falou: uau, mestre! O interessante é que Pedro, como judeu, ele tinha como maior dos profetas Elias, como maior legislador e líder Moisés. De repente aparecem os dois diante dele. Pense, que alegria, que privilégio. Aparece os dois e fala bem assim, dizendo, aponta para Jesus, e Elias fala: esse é maior que todos os profetas. E aí Moisés olha para Jesus e fala: esse é maior que a lei. E aí o céu se abre, uma voz e fala: esse é o meu filho amado, escutem tudo quanto ele disser. Aleluia! Houve uma transfiguração do corpo de Jesus. Transfigurar, no grego é usada a mesma palavra para transformai-vos. Então o sentido que Paulo estava dando aqui é uma mudança de imagem, é uma transformação, uma mudança de forma, de aparência. Transformai-vos, mude, transfigure-vos, mude. É interessante que nós, como cristãos, nós vemos que essa mudança, ela se deu início quando nós nos batizamos. Quando nós descemos as águas e ali de uma forma pública nós proclamamos o novo nascimento. E então inicia-se uma transfiguração, uma mudança, uma renovação sobre as nossas vidas. Por isso que é importante a questão do batismo. Aleluias. Nós vamos ter os batismos no mês que vem, dia 17. Glória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluias. O batismo, ele é uma morte, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O batismo é uma morte de uma vida de pecado para uma vida de graça. E se faz necessário. Eu quero chamar a atenção e trazer a memória de muitos crentes, né, até cristãos que estão aqui, que o batismo, assim como a ceia, ele não salva. Então não pense você, crente, que por você estar batizado, você vai estar salvo. Não. Não pense você que por você tomar ceia, também você vai estar salvo. Mas se o batismo não salva, por que eu preciso me batizar? Porque o batismo, ele precisa ser executado como parte de um plano de Deus para a sua vida. Então você precisa. Quem não é batizado precisa. É a parte do processo, do plano de Deus. Porque o novo nascimento, ele vai se implicar em cumprir algumas ordenanças. E a ordenança de Jesus é batizar as pessoas, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, a pessoa batizou e debaixo dessa palavra ela acha que está salvo. Não, o batismo é uma parte do processo, mas precisa ser feito. Você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não tem uma nova natureza em Cristo. E o batismo, ele é uma confissão pública de um novo nascimento. Aleluias, glória a Deus. Aí Gabriel e Tainá vai se batizar também. Já estou falando. Glória a Deus, seja exaltado o nome do Senhor. Então você precisa. O livro de Romanos, ele é poderoso, bem intelectual, porque Paulo escreveu para um povo, para uma igreja, onde um povo era o povo governante daquela época. Então se você ler vários capítulos, às vezes tem alguns que dá trabalho. Exige um estudo mais específico para que você entenda. Mas quando a gente lê, por exemplo, o Romanos 6, né, o final do 5 e 6, ele diz algo muito interessante. Que no final do 5 ele fala bem assim: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o povo começou a viver na libertinagem, né? E aí Paulo precisou escrever o capítulo 6 para trazer um entendimento. Epa, calma aí. Não é porque a graça abundou aonde não tinha Cristo, aonde as pessoas não conheciam o Evangelho. Vocês conhecem o Evangelho. Aí Paulo estava alertando sobre essa questão e fala que por meio da fé nós não estamos libertos completamente,
Por meio do batismo nós não estamos libertos completamente da natureza do pecado. Porque muitas vezes acha que eu me batizei, eu já estou, né, eu creio em Deus, por meio da fé eu estou liberto do pecado, do poder, né, do poder do pecado e tal. E aí as pessoas se tornam pessoas tranquilas, sossegadas, pessoas até mesmo preguiçosas, achando que o pecado não vai afetar mais, porque você, né, entregou a sua vida para Jesus, porque você está vindo na igreja, porque você está cantando. Não, irmãos, não é bem assim não. O pecado ainda há sobre as nossas vidas, há pecado sobre a sua vida, só que eles não são imputados por causa de algo que mora dentro de você, o Espírito Santo, e por causa da fé, que combate os pecados o tempo todo, porque a nossa natureza, ela é pecadora, ela é pecaminosa, nós pecamos o tempo todo, você peca o tempo todo, mas há uma força, uma fé que há em você, por isso que você precisa buscar ter mais fé. O interessante é que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Todo esse processo se inicia ao arrependimento, porque quando nós temos esse arrependimento, nós nos arrependemos. O arrependimento, ele vai trazer uma mudança de pensamento. Isso é natural. Quando você se arrepende de algo, que você se arrepende mesmo, irmão. Não é que você tenha um peso na sua consciência por uma atitude, um pesar, não. Quando há arrependimento, isso traz uma mudança de pensamento. Quando você se arrepende de algo que você fez, você fala, não, eu preciso mudar. E isso vai criando, isso pode criar também um padrão na sua mente, na sua memória, que vai trazer forças para você tirar, até mesmo da onde não tem, para que você mude o seu comportamento. Mas se há necessário o arrependimento, você precisa se arrepender. Para quê? Para que você possa experimentar a vontade de Deus na sua vida. Você precisa experimentar, é preciso mudar a mentalidade, e para mudar a mentalidade, eu já falei quinta-feira, é necessário eu fazer uma autoanálise da minha mente, eu preciso examinar a minha mente, os meus pensamentos, porque os pensamentos às vezes nem é o inimigo que assopra, mas está diante dos nossos olhos, corresponde muito àquilo que eu vejo. Se eu começo a ver algo muito relacionado a um fator, a uma causa, eu começo a ter pensamentos sobre aquilo. Se uma pessoa que tem um problema com vício, ela começa a ver muita prática do vício em outras pessoas, aquilo automaticamente vai criando dentro dela esse pensamento também. Então tudo que muitas vezes nós vemos diante dos nossos olhos, que alimenta a nossa mente, nós temos que tomarmos o cuidado. Você precisa tomar cuidado com o que você assiste na TV, porque isso pode ir alimentando os seus pensamentos. Você tem que tomar cuidado com o que você acessa na internet. Você precisa tomar cuidado com os livros que você lê. Você precisa tomar cuidado com as conversas que você tem, quando não tem nenhum irmão da igreja perto, porque isso alimenta os seus pensamentos. Isso alimenta os seus pensamentos. E você sabe, quando você cria um padrão de pensamento correspondente a determinado assunto, isso automaticamente vai levar a um comportamento, a uma mudança de comportamento. E até mesmo as músicas, você precisa tomar cuidado com os tipos de músicas que você ouve. Infelizmente, ou felizmente, não é qualquer música que nós podemos ouvirmos, porque a música, ela tem um poder muito forte, muito influente sobre as nossas vidas. A música, às vezes, ela impetra a nossa memória de uma forma inconsciente e você nem percebe. Quando você está num restaurante ou num lugar e de repente está tocando uma música, e aí você está bem de boa, quando você percebe, o seu pezinho está lá, ó, no tempo da música. É inconsciente. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você vê. Jesus falou que os olhos também é a candeia da alma, a candeia da mente. Tudo aquilo que você começa a ver muito, aquilo começa a entrar na sua mente. Então você precisa fazer uma análise da sua mente, o que tem criado dentro de você um padrão de pensamento. O que tem causado esses pensamentos que você está tendo, para que você possa cortar esse mal pela raiz. E isso só vocês podem fazer. Isso é só vocês que podem cortar o mal pela raiz, através daquilo que vocês estão vendo. Por isso que você tem que ter esse cuidado. Não basta somente você parar também de pensar, de ter pensamentos. Você não pode deixar essa sua mente vazia.
Você precisa preencher, né? Eu não consigo, né? Te dar uma dica. Eu não consigo parar de pensar sobre algumas coisas. Substitua esses pensamentos por outros pensamentos. Porque às vezes você fica lutando para tirar esses pensamentos que você está tendo, mas você não coloca nada no lugar. E aí esses pensamentos sempre estão latentes, ele acaba voltando, porque já se tornou um padrão na sua mente. Então substitua. Cante o hino. Leia o versículo. Escuta um devocional de alguém. Nossa página tem bastante lá. Puxa qualquer um. Compartilhe, fale de Deus. Faz uma pergunta bíblica para algum irmão, para que ele resposta, possa te responder e possa mudar o seu pensamento ali na hora. Porque a mente é um campo de batalha onde o inimigo trabalha constantemente. E é na mente que você precisa vencer a Satanás, não é no braço, não é na academia, não é no crossfit, né? Você viu só? Meu amor está... É na mente, é na oração. É aí que você precisa combater a opressão do diabo na sua vida. A batalha de Satanás se dá na mente, naquilo que você pensa. Ele não vai chegar e dar um soco na sua cara, não. Pode usar alguém para chegar e dar um soco na sua cara. Mas a pior guerra que a gente encontra é na mente. Nesse capítulo que nós lemos, quando Paulo fala em Romanos 12, nessa questão de culto, né? Ele está dizendo de uma forma direta a questão da mortificação da carne, mortificação dos nossos desejos. É isso que nós precisamos, matar tudo aquilo que muitas vezes nos impede, nos afasta de Deus, né? Orarmos, clamarmos, porque quando ele fala ali a questão do culto racional, né? Não, cadê o versículo? Sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. Quando ele fala do culto racional, é um culto praticamente da mente, com inteligência. Isso é um culto racional, com temor e fé. Culto racional, com inteligência, com aquilo que eu sei que vai agradar a Deus. Porque não adianta nada eu estar aqui cantando com a minha mente sabe lá onde. Não adianta que o meu corpo estar aqui e minha mente está pensando nos afazeres de amanhã, na conta que eu preciso pagar, e o dinheiro que ainda não entrou, na casa que eu preciso limpar, na borrachinha da panela que não deu certo, eu preciso arrumar uma borrachinha. Em casa não tem isso não, em casa está certo, só estou citando um exemplo. Mas se Deus falou com você, pega aí. Estamos aqui pensando, nossa mente trabalha, nossa mente não para, é o tempo todo. Ainda mais nos dizem que nós vivemos aonde a informação ela chega até nós. Nós não buscamos. Quando nós pegamos o celular e passamos, é muita coisa que vai passando. E já está passando um carro e é um som ligado e já é uma outra coisa. Então a informação, se liga a TV e fica vendo o celular, assistindo TV, escutando música, as pessoas falando. Então tem uma hora que eu falo para a Jana, para um pouquinho, espera aí. Às vezes eu acordo de manhã e ela... Eu fico só olhando para ela. Tipo, parece que está mudo, não escuto. Daí ela para e fala, não, já volto, esperar você acordar. Mas a gente acorda com tanta informação, a gente, né, já acontece muito com vocês, de vocês sonharem a noite inteira, e chega da manhã, não lembra nenhum sonho. É muita informação que vem. Então nós temos que termos esse entendimento, que o nosso culto ele se dá na mente. Temos que tomarmos o cuidado. Aquela canção que nós cantamos, né, sempre louvamos aqui, esvaziar de mim e transbordar de ti. Você precisa entrar na igreja, no culto, com esse pensamento: Senhor, eu preciso esvaziar minha mente para absorver aquilo que tu tens para falar. Eu preciso esvaziar, eu preciso buscar. E aí você começa, né, a dar lugar ao Espírito, você começa a louvar. Quer esquecer dos problemas, é começar a cantar na hora do louvor. Quando para o louvor, aí você dá umas lembradinhas, mas deixa você dar uns glórias e já esquece de novo. Eu sou assim, tem momentos que eu estou na igreja, né, e nossa, aqui é o céu, eu não quero sair daqui. Existem crentes também que vêm e se alegra, e canta, e pula, e fica, né, como é gostoso estar na igreja. Mas aí quando vai embora e outro dia precisa voltar, dá um trabalho voltar para a igreja. Se adapta fácil. Eu não vou na igreja hoje, estou com preguiça, está friozinho, está calor, tá mais ou menos, estou cansado.
Só que quando você vem, o ambiente muda. Quando você sai, o ambiente também muda. Então o que a gente tem que entender? Que o nosso culto racional, o nosso culto na mente, ele não é somente na igreja. Assim como Paulo fala também na questão do sacrifício vivo. Não é somente um culto racional, mas um sacrifício vivo. Que é o quê? Que nada mais é que deixar de lado os nossos próprios interesses e desejos. E ele junta sacrifício vivo com culto racional. Então nós como cristãos, nós precisamos trabalharmos isso em nossa mente. Você precisa aprender a trabalhar o que é culto racional, o que é sacrifício vivo. Porque quando nós vemos essas duas palavras, culto e sacrifício, né, ela fala a respeito de uma vida terrena, de uma vida diária. Ela não fala somente no momento em que nós nos reunimos aqui para cultuar. Sacrifício vivo e culto racional não é aqui na igreja, é no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. O culto é com inteligência. O culto aqui só é uma manifestação coletiva da bondade de Deus para nossas vidas e a nossa gratidão a Deus e louvor. É o momento onde a gente pode expressar de uma maneira pública. Mas o culto é aqui na mente, racional. Sacrifício vivo é eu deixar de fazer aquilo que muitas vezes me dá prazer, a minha carne, aonde vem corromper a minha vida com Deus. Então preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso abrir mão de alguns ambientes. Infelizmente nós precisamos abrirmos mãos de algumas amizades. Isso é um sacrifício muitas vezes, que a gente tem que deixar de lado. Muitas coisas, se nós formos fazermos uma análise das nossas vidas, nós precisamos deixarmos para trás. Nós não podemos entrarmos, né, uma forma mais afinco naquilo que Deus quer para nós, se nós carregarmos muitas coisas com a gente, muitas influências negativas. Romanos 8, 5, um versículo conhecido que eu gostava muito de citar, até tinha esquecido, que é como nós devemos termos a nossa vida conduzida pelo Espírito. Porque Paulo escreve que quem vive segundo a carne tem a sua vida controlada por essa própria natureza. Se você alimenta muito sua carne, você vai ter a sua vida controlada. Você não vai ter controle nas suas paixões. Você não vai ter controle nos seus desejos. Por quê? Porque a sua vida é controlada por essa natureza carnal. Só que Paulo ele complementa, mas quem vive segundo o Espírito, tem a sua vida controlada pelo Espírito. E isso, irmãos, quando você tem a sua vida controlada pelo Espírito, é aquele momento em que você vai tomar uma decisão errada, de repente o Espírito, dá um start e você recua. Já aconteceu de vocês estarem convictos de uma decisão, de uma atitude, chega na hora vocês não fazem? Você está voltando para sua casa, de repente você vai entrar numa rua, e aí do nada você fala, não vou por aqui hoje, eu vou por aqui. Esse é o Espírito que nos conduz. Você acha que é um sexto sentido que você tem? Até é o sentido do Espírito Santo, que te orienta em algumas coisas. Isso é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. E isso só se dá quando nós temos um padrão de mentalidade no Espírito, em Deus. E isso ocorre de uma maneira gradativa em que nós vamos, à medida em que nós vamos nos relacionando com o Espírito, a nossa mente vai ser transformada. O Evangelho começa também a transformar a nossa vida, a sua vida, a minha vida. Porque quando o Evangelho nos transforma, Deus ele nos mostra um serviço maior. Deus confia algo maior a nós. À medida em que nós vamos termos a nossa mente renovada em Cristo, Ele vai confiando a nós serviços específicos, coisas pelas quais nós jamais imaginaríamos estarmos fazendo, porque é o Espírito que vai trabalhando em nossas vidas. Por isso nós temos que atentarmos a esses dois versículos, que eles nos ensinam muito. Não se conforme com esse mundo, porque a gente vê um sistema mundano corrompido, até mesmo um sistema mundano que tem reunido até mesmo igrejas. Estava pensando muito sobre isso, e tirado proveito dos seus bens. Mas que bens? Qual é o bem mais precioso
que nós como igreja temos: a comunhão. Esse é o bem mais precioso que nós como igreja nós temos. E às vezes o sistema do mundo, ele tem, entrado no sistema religioso de igreja para roubar esse bem, porque até mesmo o sistema político tentar, não, o povo lá vive unido, é uma comunhão, e aí se eu ganho 1, ganho 2, ganho 3, depois eu ganho tudo. Essa é a comunhão que nós temos. E até mesmo muitas vezes tirando proveito da nossa credulidade, da nossa fé, tirando proveito, tirando lucros, vendendo coisas para nós, fazendo coisas, e nós às vezes cegamente tem enriquecido pessoas por intermédio por nós não temos discernimento de algumas coisas. Não há nada de errado você abençoar, comprar e estar negociando com alguém que compactua da mesma fé que você, da mesma fé que nós temos. Mas nós precisamos analisarmos algumas coisas, não se moldar a um padrão, a um sistema, mas ter uma renovação de mente, um discernimento do Espírito Santo, para que a gente possa estar afiado contra algumas coisas que tem tentado contra a igreja, porque a gente sabe que há uma ideologia terrível lá fora, há um sistema mundano que tenta impor algumas coisas, algumas ideologias para nós lá fora, e eu tenho certeza que não é de hoje, senão Paulo não teria escrito essa carta aos Romanos. A gente sabe que a história de Roma era terrível, e aí nos dias de hoje também não é diferente, e Paulo trata naquela ocasião, e essa palavra é tão atual, que se nós pegarmos e observarmos ela para os dias de hoje, nós entendemos o que Paulo está querendo dizer. Olha, não se conforme com a ideologia que é plantada, não se conforme com a visão partidária de algum partido político, não se conforme com as coisas que aparentemente parecem naturais e não são naturais segundo a palavra. Nós não devemos, há um espírito do anticristo atuando já nesse mundo, e a igreja tem passado desapercebido, não tem tido discernimento. Nós precisamos acordarmos, você precisa acordar, você precisa não se calar diante da injustiça. João escreve, capítulo 27 eu acho, dizendo que nós devemos julgarmos segundo a reta justiça. As pessoas usam muitos versículos, não julgueis para não ser julgado. Não, nós somos chamados para julgarmos segundo a reta justiça de Deus. Aquilo que é. Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Não existe associações com o mundo lá fora. Nós não somos chamados para discriminarmos o mundo, não. Muito pelo contrário. Nós somos chamados na promessa de Abraão para abençoarmos o mundo, para pregar o Evangelho, para trazer o conhecimento de Cristo a essas pessoas. Então, por isso, esse é o propósito da igreja. Por isso que nós não podemos nos conformarmos. É interessante que toda a história sempre houve. Jesus, ele trouxe essa renovação na Páscoa. Olha que interessante. Você sabe como se deu a Páscoa, do povo de Israel saindo lá do Egito, e Deus determinou para eles que eles deveriam comemorar a Páscoa como a libertação daquele povo, e todo ano eles comemoravam, eles lembravam, eles festejavam. Aí chega Jesus e ele traz uma renovação. Ele apresenta que, olha, vai ser mudado algumas coisas agora, eu quero trazer uma renovação para vocês. Eu vou, em outras palavras, eu vou falar no sentido bem claro aqui, eu vou me sacrificar por vocês. E esse sacrifício, a Páscoa vai ter outro sentido agora. Vai ter o sentido da minha morte e ressurreição, e eu quero que vocês se lembrem disso. Nós estamos reunidos aqui, essa foi a palavra de Jesus, olha, nós vamos celebrarmos a ceia, e isso aqui vai simbolizar o meu corpo, isso aqui vai simbolizar o meu sangue. Façam isso em memória de mim, não se esqueça, isso, a ceia também é uma ordenança de Jesus, que nós devemos fazermos, e ele diz assim, faça isso, até que eu venha, porque eu vou voltar. Senão ele não teria falado até que eu venha. Faça isso, até que eu venha. E ele traz uma renovação. Ele mostrou essa necessidade de renovação de entendimento, instituindo naquele momento um novo culto, que envolvia o quê? A comunhão. A comunhão entre
os membros do corpo. Esse é o exemplo que nós devemos seguirmos. Ele estava ali deixando de lado o sacrifício dos animais, que até que então, aquele momento, havia sacrifício de animais em prol do pecado, substituindo pelo sacrifício na cruz. Foi por isso que ele morreu. Pelos nossos pecados, pelos meus, pelos seus pecados. Ele fez isso porque ele sabia que nós precisaríamos da glória de Deus. Paulo escreve em Romanos 3:23 dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões diz: todos pecaram e precisam, e carecem, e necessitam da glória de Deus. Nós precisamos. Você precisa, é a palavra que nos diz. Por isso que você precisa renovar a sua mente, para que você possa ter um entendimento do que é a glória de Deus na sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Então, por que eu preciso renovar a minha mente? Pergunta que não quer calar. Eu falei, se você não souber responder agora, eu vou ter que começar tudo de novo. Dá um glória aí, irmãos. Aleluias, é para Jesus, não é para mim não. Por que você precisa renovar a sua mente? No versículo 2, Paulo escreve o motivo por que você precisa ter uma renovação de mente. Primeiro, ofereça um culto racional. Um culto racional é um culto da mente. Sacrifício vivo é um comportamento. E tudo vem do quê? De um padrão de pensamento. E aí Paulo fala, olha, transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Por quê? Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. É para isso. Quando nós desfrutamos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu desfruto do quê? Da promessa. Aleluias. Boa, perfeita, agradável. Boa, perfeita, agradável. Boa, perfeita, agradável. Nós somos chamados para nos relacionarmos com Deus através do Espírito Santo. Na história do povo de Israel, quando eles precisavam se relacionar, eles teriam que ir ao templo. E o templo não era como a igreja, onde todos adentravam dentro. Existia 3 repartições do templo: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só pessoas específicas poderiam ir a esses lugares: átrio, santo e santíssimo. Boa, agradável e perfeita. Tinha pessoas que poderiam desfrutar da boa vontade de Deus, mas não desfrutavam da vontade agradável do Senhor. Outras até desfrutavam da boa e da agradável vontade de Deus, mas não desfrutavam da perfeita vontade de Deus. Nós hoje não precisamos, não somos submetidos a não estar, porque pela morte de Cristo, Ele abriu, rasgou o véu do templo, abriu uma oportunidade para que todos nós pudéssemos não somente experimentar a boa e agradável, mas a perfeita vontade de Deus, chegando-se no lugar santo, que é onde Ele está, que é onde Ele se manifesta, porque o nosso Deus é santo. Deus chamou para que você desfrute da perfeita vontade. Boa, agradável e perfeita. Interessante é que quando Jesus ele fala em uma dessas passagens, ele fala bem assim: eu sou o caminho, eu sou. Ô igreja, ajude aí, gente. Vou ter que fazer a escola dominical aqui, hein? Jesus disse: eu sou o caminho. Não, você tem que falar mais forte. Não tenha medo não. Eu sou o caminho. Tem gente que já desfrutou o que é bom, conhece o caminho. Tem gente que já desfrutou o que é agradável. A verdade é agradável, né? E a vida é perfeita. Quando eu desfruto do que é bom, do que é agradável, do que é perfeita, eu recebo a promessa de Deus. Sabe o que é interessante quando eu começo a olhar nesse contexto de ordem? Quando no Salmo 133, que é um versículo bastante conhecido, quem sabe o que diz lá? Só levante a mão para eu saber. Salmo 133.
Ah não, igreja. A gente não vai abrir a Bíblia. Ó, quão bom e quão suave é. Glória. Agora vocês lembraram. Que os irmãos vivam. Mas aí eu vou chegar agora. E aí o versículo 2 fala: é como óleo que desce sobre... Não. Sobre... É como óleo que desce na cabeça, sobre a barba. Terceiro, sobre a orla. Até envolver a orla do vestido, a gola, o colarinho. Mas até chegar no colarinho, precisou chegar para envolver toda a cabeça de Arão. Sabe o que é interessante? É que quando primeiro tem sobre a cabeça é bom, sobre a barba, agradável, e sobre a gola, perfeito, que aí envolveu toda a mente, toda a cabeça. Só que o que acontece muitas vezes é que até chegar na barba, o óleo leva um tempo para descer. Não colocou simplesmente sobre a cabeça e já caiu no pescoço, não, escorreu. O escritor, ele fez questão, é como o óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e aí cai. Então tem pessoas que estão vivendo o que é bom, o que é agradável, e está com pressa de viver o que é perfeito. Espere, tem um tempo, espere o óleo descer. Espere as coisas acontecer no tempo de Deus. Vai descer. O que é perfeito, você vai viver. Desfruta desse momento o que é bom. Desfruta o que está sendo agradável para você viver nesse momento. Eu estou dizendo isso para algumas pessoas aqui, mas também existe um outro quadro. É interessante que quando eu olho, eu vou até ilustrar com uma história para encerrar agora, para que você possa ter clareza, porque se eu não contar uma historinha bíblica, né? Alguém que a gente falou muito sobre esses dias, Davi. Davi, ele era pajem de Saul. O que é pajem? Era o carinha que estava lá cuidando de Saul, serviçal de Saul particular, aonde Saul ia, ele acompanhava Saul, levava as coisas de Saul, né, levava as armas, os escudos de Saul. Então ele era lá, o coroinha de Saul. E aonde ele estava? Davi estava, onde Saul estava. Então ele experimentou o que era bom. Só que chegou um momento da vida de Davi que ele precisou voltar a cuidar das poucas ovelhas que ele cuidava. Deus tirou ele do palácio. E aí ele começou a viver o que era agradável. E às vezes o que é agradável para nós não é aquilo que nós vivemos no momento em que nós estávamos vivendo o que era bom. Porque são coisas diferentes, são fases diferentes. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é ruim, mas você pensa, poxa, já vivi coisas melhor. Mas espera aí, eu quero dizer para você que Deus tem o que é perfeito para você. A perfeição de Davi chegou quando ele enfrentou Golias. Então quando ele era pajem, experimentou que era bom. Quando ele voltou a cuidar das ovelhas, ele experimentou que era agradável. Aí quando ele enfrentou Golias, aquilo lá foi a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque aquilo acendeu a vida dele e levou ele à promessa que ele tinha recebido lá quando Samuel tinha ido na casa dele. Foi Samuel que ungiu Davi? Agora fiquei em dúvida. Foi, Rivael, foi, né? Ele recebeu uma promessa, ele foi ungido a rei. Quando ele enfrentou Golias, aí ele cumpriu o que era perfeito, a perfeita vontade de Deus. E às vezes para você cumprir o que é perfeito, a vontade de viver, há um gigante que você precisa derrubar na sua vida. Sabe o que é interessante quando eu olho para essa palavra? Por que quando era agradável para Davi, Deus tirou ele do palácio e mandou ele de volta para as ovelhas? Quietinho. Porque quando Davi era pajem, ele corria o risco de morrer. Quando Davi ele estava lá, junto com Saul, ele corria, por quê? Porque Saul ele ia para a guerra. Então Davi corria o risco de morrer se ele acompanhasse Saul até o fim da vida dele. Quem sabe como Saul morreu? Vocês não sabem, né?
Por isso que eu falo para vocês não podem se contentar só com o que vocês ouvem aqui na igreja, aqui nesse altar. Saul, ele foi ferido de morte, mas ele não morreu. E aí tinha um menino que estava com ele lá, um filisteu, eu acho. Saul não conseguia nem se mexer para poder se matar. Ele pediu para que o menino matasse ele, porque o ferimento dele era mortal, ele não ia sobreviver, só que ele estava sofrendo. E aí ele pediu para que esse menino matasse, aliviasse a dor, porque a morte era inevitável. E aí o menino mata Saul, pega a coroa, pega a espada e leva para o rei de Israel, e traz a notícia dizendo que o rei de Israel estava morto. Mas o que aconteceu? Eu matei. E o que aconteceu? Mandaram matar o menino. Está vendo o livramento que Davi estava tendo, quando estava vivendo o que era agradável? Por isso que há fases que nós passamos, que Deus não permite que nós vivamos ainda o que é perfeito, porque Ele conhece todos os seus dias, quando você nem mesmo ainda existia. Aleluia! E Ele sabe para que você nasceu. Ele sabe que você não nasceu para ser somente mais uma. Ele sabe que você nasceu para cumprir um propósito e para viver uma promessa que Ele fez. Aleluias! Você tem promessa de Deus, não tem? Aleluias, glória a Deus. Só que a fila anda, irmãos. E eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas jamais você vai viver a vontade perfeita de Deus se você estiver perdendo tempo com aquilo que é bom. Jamais você vai viver a vontade de Deus ou o perfeito de Deus se você estiver vivendo aquilo que é agradável. Eu estou cômodo onde estou. E isso vale em todas as áreas da sua vida. No seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas conquistas, no carro que você tem, na moto, glória, na moto que eu vou comprar. Rosana, dá um glória aí, Rosana. Amém. Irmãos, quando é liberada uma palavra aqui, você tem que falar amém, porque quando você fala amém, é assim seja. Glória a Deus, alguém pegou e já era, recebeu. Então não fique perdendo tempo com aquilo que é bom. Tenha uma mente renovada para que você experimente não só o que é bom, não só o que é agradável, mas que você possa experimentar o que é perfeito. E a vontade dele para a sua vida é perfeito. Quando você viver o que é bom, agradável e perfeito, aí vai se dar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Aleluias. Sem essa transformação não há como Deus nos dar aquilo que Ele tem para nós. Sem você ter uma mente renovada, você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso, a chave da palavra hoje é renovação de mente. Transforme a sua mente, transfigure a sua mente. Aleluias, para que você viva aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Se coloca de pé nessa noite. Aleluias. Aleluias. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo com aquilo que está sendo bom para você, aquilo que está confortável para você. Porque se Davi continuasse confortável cuidando das ovelhas dele, ele jamais iria enfrentar Golias, ele jamais iria viver a promessa, viver o que era a vontade perfeita de Deus. Então está confortável? Fique atento. Tá agradável? Fique atento, porque o que é perfeito ainda virá. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Você vai viver isso em nome de Jesus. Feche os teus olhos nessa noite.